Olá pessoal, tudo bem? Aqui nesse vídeo vamos aprender a transformar esse layout, aliás, né, um layout do tipo grid. Então vocês estão vendo aqui o layout da aula passada, que eu tenho aqui, ó, o cabeçalho, eu tenho o menu, eu tenho as três colunas e aqui embaixo eu tenho o rodapé. Então eu vou alterar esse layout para o modo grid, tá? E como que eu faço isso? Vamos lá para o código. Aqui tem o código, né? Ó, já está exatamente o código da aula passada. A primeira coisa que eu vou fazer é dar um salvar como. File, save as. E eu vou chamar ele de layout underline grid. Tá? Então ele vai ser chamado de layout underline grid, tá? Aqui embaixo, no HTML, o que eu vou fazer? Ó? Primeiramente, eu vou criar três classes de coluna. Ó. Coluna 1, coluna 2 e coluna 3, tá? Então ele vai ter três classes de coluna. Depois disso, você seleciona todo o código do body até o rodapé, tá vendo? Ó, e dá um recortar. Ok? Para ficar o body vazio, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Ó, ele está vazio. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div com class, né, com uma classe chamada grid, tá? E dentro dela vai ter o código nosso, tá? Olha lá, então dentro dela tem todo o código da página, tá? Todas as divs, né? Cabeçalho, menu, coluna, tá? Legal. Então já está pronta a estrutura. Agora eu vou criar aqui, ó, embaixo da coluna aqui, ó, primeiro eu vou colocar a coluna 1 e eu vou repetir ela mais 3 vezes, né? Que eu tenho o atalho Shift, Alt e setinha para baixo. E aí eu vou nomear para coluna 2 e coluna 3. Ok? Então você tem aí coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Como ele é grid, ele não vai precisar do float. Então vou apagar o float, tá vendo? Ó? Selecionei aqui no coluna 3. Aí tem um atalho que é o Ctrl D. O Ctrl D, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai selecionar os de cima também, ó. Tá? Menos o do... Deixa eu pegar o do coluna 1 mais fácil, né? Ó. Olha lá, pegou de baixo e pegou o coluna 3, tá vendo? Ó? Então você seleciona a partir do coluna 1, tá? Quando você aperta Delete, ó, apaga os três ao mesmo tempo, tá? Ó. Ok? Inclusive, até ele acerta os três ao mesmo tempo, tá vendo? A largura, ó. Tá? Ok, eu coloquei aqui a largura de 33,3%. Eu vou colocar 30%, tá? Então deixa eu selecionar aqui, dou um Ctrl D. E aí eu vou colocar 30% redondo, tá? Espera aí que falhou aqui, espera aí. Pronto, ó, coloquei os 30%, cada um deles, tá? Legal. Agora eu vou colocar a classe grid logo abaixo do coluna 3, tá? Então, ponto grid, abro a chavinha, e aí, lógico, né? Ele tem um display que é do tipo grid, tá? Então, conforme eu vou colocando as codificações, vocês vão entendendo, tá? No display grid, eu vou colocar em colunas, tá? Eu vou colocar aqui, ó, um comando chamado grid traço template traço columns, tá? E nesse traço columns eu vou colocar aqui um FR, tá? Isso aqui é um frame. Se eu coloco 2, ó, com espaço, né? Eu vou deixar 2 por enquanto. Se eu salvar e colocar lá no layout, o que vai acontecer? Ele vai mostrar com 2
frames, duas caixas, tá? Mas eu vou colocar 3 aqui, tá? Aí já eu mostro. Então eu tenho 3 frames, tá? Que seria 3 divisões da página. Tá? Imagina aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então ele seria cada um deles um frame, um quadro, né? Que seria a tradução do frame. Tá? A mesma coisa com linha. Então tenho uma linha, 2, 3 e 4, tá? Contando aí com o rodapé, certo? Então, eu vou colocar aqui 3 colunas, tá? Para o nosso template. E eu tenho também as linhas, né? Ó. Grid, template, rows, tá vendo aí, ó? E a mesma coisa, tá? Então eu posso colocar tamanhos para as linhas. A primeira linha eu vou colocar um FR, tá? Que seria o cabeçalho, né? O menu eu vou colocar 0.2 FR. Depois a coluna eu vou colocar 1 FR e o rodapé eu vou colocar 1 FR, tá? Qualquer coisa a gente altera esse tamanho, tá bom? Vou salvando, tá? Conforme eu vou fazendo, eu vou salvando. E aí olha que legal, ó. Eu já criei as colunas e criei as linhas, né? Então, eu vou salvar, né? Vou salvar. E vai salvando sempre, tá, pessoal? Para não perder nada. E aí eu coloquei então colunas, 3 colunas e linhas, é exatamente 4, né? A gente até contou aqui, né? Ó. Então eu tenho aí o cabeçalho, o menu, as colunas e o rodapé. Então eu tenho 4 linhas, tá? Então nas linhas aí, né, que eu acabei de colocar, somente o menu ficou com 0.2 frames, tá? Beleza, agora eu preciso nomear as áreas, né? Então cada uma das partes ele tem que ter um nome. Então primeiro eu vou nomear, né? Eu vou colocar aqui os nomes, né? Por exemplo, o cabeçalho. Então ele vai ter um nome, ó. Grid, traço área. Eu vou chamar ele de cabeçalho, tá? Sem cedilha, sem nada, tá? O menu também, ó. Então eu vou dar um nome dele para ele, ó. Grid, grid traço área, né? 2 pontos menu, tá? Depois vou colocar aqui a coluna, né? Ó. Grid traço área, coluna 1. Ponto e vírgula. Eu copio ele, né, para ser mais rápido. Coloco aqui no coluna 2. Depois aqui no coluna 3. E por último, eu vou colocar aqui no rodapé. Ok? Então cada um deles tem um nome, tá? Ó. Ok? Cada classe tem um nome, tá? O nome da área, certo? Aí aqui no grid, eu vou ter um comando chamado grid traço template áreas, tá vendo aí, ó? Áreas. Aí o que eu vou fazer, ó? A primeira linha da meu template, ele é do cabeçalho, tá? Se eu colocar um só, ele vai aparecer só uma única coluna, né? Isso para todos, tá? Se eu coloco 3, ele equivale a 3 colunas, a largura de 3 colunas, tá? Então tem que colocar 3 aqui, ó, 3 cabeçalho. Embaixo dele eu vou colocar um menu separado por espaço, tá? Ó, sempre com aspas, tá vendo aí, ó? Abro aspas, agora eu vou colocar as 3 colunas, né? Ó, coluna 1, espaço, coluna 2, opa, coluna 2 e coluna 3. E por último eu tenho o rodapé, tá? Ok? Então tenho aí o equivalente a 3 colunas, tá bom? Vou salvar. E aí já vou dar uma olhada como que tá ficando, né? Ó, deixa eu abrir aqui o layout grid. Nossa, ficou bem grande aqui, né? Ó, ficou bem grande, então eu preciso acertar o tamanho, tá?
Então vamos acertar os tamanhos aqui, porque eu coloquei um frame, né, pro cabeçalho. Então vou colocar aqui, ó, deixa eu ver, vou colocar 0.5, o menu 0.2, vou manter a coluna 0.8 e o rodapé vou colocar 0.8 também, tá? Vamos ver se ficou legal. Então você muda aqui no Grid Template Rows, tá vendo? Ó? Então vou salvar. Então vamos dar uma olhada aí como é que ficou. Ainda tá grande, ó. Preciso diminuir, tá vendo? Ó? Então 0.8 tá muito grande. Então eu vou colocar 0.5, né? Vou colocar 0.2, aqui 0.1. O colunas, deixa eu ver como é que ficou. O colunas também tá bem grande, né? Então vou colocar 0.2 e aqui 0.3 no rodapé, tá? Vou salvar. Vou atualizar, tá melhorando aí o aspecto, né? Ó, mas ainda tá bem grande. Então vamos acertar aqui, né? Tá, eu vou deixar esse tamanho, tá? Por enquanto. Rodapé. Ah, o clear aqui, ó. Vou tirar o clear, tá? Não tem necessidade. Já que eu estou usando o grid, né? E eu coloquei aqui o grid area rodapé, tá? Tá tudo certinho aí, ó. Tá, beleza, tá? Então aí eu vou diminuir o menu. O menu tá bem grande, né? Aí tá ótimo aqui, tá? Vou deixar 005 mesmo, tá? Depois acerta aí. Ok. Deixa eu ver o que tem aqui na codificação. Tá certo. Tá. Aí agora eu preciso deixar ele responsivo, né? Então da mesma ideia que eu separei aqui, as colunas, né? Inclusive 30%, ó, tá muito pequeno. Aliás, eu vou tirar a largura, tá? Eu vou tirar essa largura. Vou apertar Delete. Vou deixar sem largura, tá? Então vou acertar aqui, ó. É só apertar Ctrl D, tá, pessoal? Repetindo aí para você apagar e modificar ao mesmo tempo, tá? Você seleciona e altera, tá? Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Aí, legal. Só que o tamanho aqui do menu, ó, ficou pequeno, né? Então ficou bem pequeno. Então deixa eu acertar aqui. Vou colocar 0.1 de frame, vou salvar. Ah, agora ficou melhor, tá? Beleza. Então ele ficou bem juntinho, tá? Então tá bacana aqui o nosso layout, tá? Então já acertei, né, o layout. Agora eu preciso deixar responsivo, né, pessoal? Para deixar responsivo, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o ponto grid aqui, ó, ponto coluna, e vou colocar o ponto grid, tá? E no lugar dele, né, eu vou colocar o grid template columns, né? Vou colocar com um frame, né? Ele vai ter uma única coluna, só que ele vai ter várias linhas, né, pessoal? Então quando eu deixo responsivo, ele vai aparecer numa única coluna. Então o cabeçalho vai ser uma coluna, a linha vai ser uma coluna e as três colunas aqui vai ser cada um vai ter uma largura única. Então ele vai aparecer coluna 1, depois embaixo coluna 2, depois coluna 3. Então vai aparecer mais 3 linhas, tá? Antes eu tinha 4 linhas, agora vai ter 7, tá? Então, coloco aqui, ó, grid, traço template, rows, e agora eu vou colocar os tamanhos, né? De cada um deles. Então eu vou colocar aqui, ó, 0.2 FR, 0.1 FR. Aí eu vou colocar aqui, agora as colunas, né? Ó, 1 FR, 1 FR e 1 FR. E por último 0.8, que é
o rodapé, tá? Então você vê que aqui é cada uma das linhas, ó. O primeiro é o cabeçalho, o segundo é o menu. Aí eu tenho aqui, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, né? Certo? Não esquece do FR aí, ó. E o último é o rodapé, tá? Então tenho 7 linhas agora. Depois, né, eu vou colocar o grid areas, né? O grid template areas. Olha lá, ó. Da mesma forma, né, que eu coloquei lá em cima, ó, eu abro aspas, eu coloco o cabeçalho, mas eu coloco um só. Tá vendo, ó? Abro aspas, ponho para o menu. Depois do menu eu vou colocar coluna 1. Vou até copiar aqui, ó, para ser mais rápido, né, ó. Coluna 2. Coluna 3, né, ó, 2. E por último o rodapé, né, ó. Porque é uma única coluna, tá? Então vou salvar e vamos verificar, ó, a mesma largura, ó, 600 pixels, né, do exemplo anterior, né, usando o media, @media screen. Então vamos aqui, ó, no nosso F12, né, ó, aperta F12. Vou colocar aqui, ó, 600, né, ó, 600 de largura. Tá vendo, no modo responsivo. Opa, não alterou, né? Vamos dar uma olhada lá no código. O que eu fiz de errado aqui? Vou alterar aqui então os frames, ó. Um frame 0.1, que eu vou colocar 0.2. Eu tenho aí as três colunas e por último o rodapé, tá? Vou salvar. Agora foi, ó, tá? Esqueci de atualizar, ó. Tá vendo, ó? Ó como é que ficou, ó. Tá? Então se eu coloco abaixo de 600, né? Então 600 redondo aqui, ele vai ficar, né, com uma única coluna, tá? Se eu aumentar, colocar aqui, por exemplo, 750, ele vai colocar com 3 colunas. Ok, pessoal? Se gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo. Até a próxima, pessoal. Obrigado.